ordinária do dia 17 de março do ano de 2026. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Carlos Peste Prado. Presente. Vereador Nedilande Amorim Loureiro. Está a Brasília a trabalho da casa. Vereador Josué Galtério Machado. Está em Brasília a trabalho da casa. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Está em Brasília a trabalho da casa. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Roberto Bernardo. O complô contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizestes ver as ações. E eu era como um manso cordeiro que é levado à matança, e não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memórias do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, que julga com justiça, que sonda os rins e o coração, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque a ti expus a minha causa. Leitura da ata da sessão anterior. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ato ordinária número 005 de 2026. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2026, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Paulo Roberto Bernardes da Silva, Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Irandi da Silveira Rodrigues, Nedilande Amorim Loureiro, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos e Luiz Carlos Espeste Prado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente, declarou aberta a primeira sessão plenária ordinária do segundo período de legislatura 2025-2028. Após, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Enília Silveira Lucas. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação a aprovada ata da sessão anterior. Passamos para o expediente. Secretário Paulo Rubilar. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Moção de repúdio 001 de 2026. Os vereadores abaixo assinados solicitam que, após ouvida a casa e com o devido aprovação em plenária, seja encaminhada à Presidência da República, ao Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Ministério da Pesca e Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A seguinte moção de repúdio. Expressamos nosso mais veemente repúdio à criação do Parque Nacional do Albardão pelo decreto número 12.868, de 6 de março de 2026, sem a devida consulta da participação das comunidades afetadas. A criação do parque sem a realização de estudos de impacto ambiental e social
é uma violação dos direitos humanos e dos princípios de demarcação da democracia participativa. A medida afetará significativamente a frota pesqueira do estado do Rio Grande do Sul, colocando em risco a subsistência de milhares de famílias de pescadores e trabalhadores do setor. Exigimos a imediata revogação do decreto 12.868 e a realização de uma discussão transparente e inclusiva sobre a criação da área de proteção ambiental, garantindo a participação das comunidades locais e a consideração de seus interesses e necessidades. Reiteramos a preservação ambiental e desenvolvimento econômico e social da comunidade, podendo ser consolidados, mas isso exige diálogo e respeito. São José do Norte, 11 de março de 2026, Irandida Silveira Rodrigues, Nidilândia Amorim Loureiro, vereador MDB, Josué Galtério Machado, vereador PSDB, Luiz Carlos Peste Prado, vereador PP, Enília Silveira Rodrigues, vereador União Brasil, Paulo Rubilar de Lemos, vereador PT, Luiz Antônio Lemos, vereador PSDB, Ildomar Xavier da Costa, vereador PP, e Paulo Roberto Bernardes da Silva, vereador União Brasil. Manutenção da rua Carlos Bulamarque, requerimento 005 de 2026. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria competente pedido de manutenção de calçamento na rua Carlos Bulamarque, no trecho compreendido entre o cruzamento com a rua Aragão Bozano até a rua Saturnino de Souza Velho. Justificativa. A presente solicitação justifica-se em razão das condições precárias em que se encontra o calçamento do referido trecho, que tem gerado inúmeros transtornos à população. Destaca-se que a rua Carlos Bulamarque é uma via central do município com grande fluxo de veículos, sendo que também a principal rota de escoamento para veículos pesados oriundos da travessia da Balsa. Tal situação intensifica o desgaste da via, agravando problemas como desníveis, buracos e acúmulos de água. Moradores e empresas da região relatam dificuldades no tráfego, prejuízos materiais e riscos à segurança de motoristas e pedestres, o que torna urgente a realização da manutenção adequada do local. Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas as providências necessárias visando melhorar as condições da trafegabilidade e garantir maior segurança a todos que utilizam a via. Sala das Sessões, 17 de março de 2026, Luiz Carlos Peste Prado, vereador progressista. Esgotado o expediente, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia, secretário Rubilar. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 007 de 2026. O vereador que subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que solicite à secretaria competente que seja feito a revitalização no Monumento da Bíblia, localizado na Rua Marechal Floriano, em frente ao antigo Banco do Brasil. Justificativa. A revitalização desse monumento, que foi inaugurado em 1987, é fundamental para preservar sua integridade e garantir que continue a ser um símbolo de fé e cultura da comunidade. Plenário Caetano José Travassos, 16 de março de 2026, Irandida Silveira Rodrigues, vereador PDT. A palavra está à disposição ao proponente da matéria, vereador Irandida Silveira Rodrigues, do PDT. Senhor vereador, esse é um trabalho que trouxemos a casa pela segunda vez, né? Fizemos no ano passado, né? A revitalização do monumento que foi inaugurado
em 1987, né, fundamental para preservar as suas integridade, né, garantir que continue a ser os símbolos de fé e cultura para as comunidades, né. Ali fica com fronte ao Banco do Brasil, bem na chegada da nossa cidade. O monumento da Bíblia, né, na Rua Marechal Floriano, né, a pedido do pastor Silvio Rosa, da Igreja Embaixador de Cristo, né, e o pastor Alexandre Rosa e o pastor Fábio, né, Jair, e dizendo que, na verdade, né, todas as igrejas evangélicas, né, seja Brasil para Cristo, ou Pentecostal, né, qualquer igreja que tem a Bíblia, usa a Bíblia como fé. É uma chegada da nossa cidade. Esperamos que seja feito esse trabalho o mais breve possível, né? Pela nossa Secretaria de Obra, pelo nosso prefeito Neromaro, né? Principalmente o vereador que ali é bonito, ali tem que ser feito um reparo, né? Porque na verdade já tem bastante anos e a chegada da nossa cidade é um monumento histórico. Então deixa à disposição dos seus vereadores para que seja, né, apreciado e aprovado, né? Colocamos à disposição o projeto de lei, ou melhor, desculpa, o requerimento 007 de 2026 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, senhor presidente. Não havendo mais quem faça uso da palavra, né, colocamos em votação aqueles que concordam, permaneçam como estão, aqueles que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Irandi. Passamos para o próximo trabalho, senhor secretário. Vereador Neguinho da Saúde. Indicação 002 de 2026. Excelentíssimo senhor Neidilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o vereador que subscreve, na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja avaliada a revisão da cobrança da taxa do lixo dos pescadores que utilizam as áreas das beiras de praia apenas durante o período da safra de camarão. Justificativa. Muitos pescadores utilizam esses locais de forma precária apenas durante o período da safra do camarão. No entanto, mesmo com essa utilização limitada ao período de pesca, acabam sendo cobradas taxas como a taxa do lixo. Cabe destacar que as últimas safras não têm sido boas, aumentando as dificuldades enfrentadas pelos pescadores e tornando essa cobrança uma despesa elevada para muitas famílias que dependem da pesca. Diante disso, propõe-se que o Poder Executivo avalie a possibilidade de estabelecer critérios diferenciados ou adequações na cobrança da taxa do lixo, considerando que a utilização desses espaços ocorre somente durante o período da safra e a importância da pesca para a subsistência de diversas famílias do município. São José do Norte, 16 de março de 2026, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Com a palavra, o compositor da indicação 02, Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereador Enília, assistência e a todos que nos escutam pelos canais da Rádio Norte. Como bem coloquei ali, o senhor secretário leu errado, botei ali, muitos pescadores utilizam esses locais de forma temporária, o senhor falou de forma precária. Muitos pescadores utilizam esses locais de forma temporária, que é só... Uma parte, vereador, desculpa, tá? De forma temporária, exato. Sim. E aí, eu andei fazendo umas visitas em algumas localidades pesqueiras, está muito ruim, está muito fraco, né, o camarão, e fiquei sabendo que os pescadores pagam durante o ano todo esse valor da taxa de lixo, sendo que geralmente pescam fevereiro, março, abril, maio no máximo. São 4 meses. Por que não é cobrado somente esses 4 meses, né? E com o jeito que está esse camarão dando tão pouco, né? Eles terem que pagar todo esse valor o ano todo, resolvi fazer essa indicação ao prefeito
que ele dê uma olhada com um pouco mais de carinho para essas pessoas. Foi ruim a cebola, e geralmente o pessoal que pesca a cebola é o mesmo que pesca o camarão tá fraco, e aí tem que pagar toda essa taxa, pagar referente a um ano. Por que não cobrar só perante esses 4 meses que eles utilizam lá? E não fugindo da matéria, eles pagam também a taxa de luz. Mesmo não usando a luz lá, eles são obrigatórios a pagar a taxa de luz. Não tem nada a ver com a prefeitura, mas já colocando aí para a população, que eles pagam essa taxa de luz junto com essa taxa de lixo lá, sendo que eles não ficam todo o período lá, né, todo ano. Algumas pessoas que moram lá sim, mas alguns pescadores é só no período, nesses 4 meses, e eu achei injusto eles terem que pagar todo esse tempo de taxa de lixo lá, né, nessas localidades. Peço apreciação dos nobres amigos vereadores e aprovação. Obrigado, presidente. A palavra continue à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hilton. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Enília, assistência. Peço a palavra primeiro para tirar uma dúvida, colega vereador proponente da matéria. Eles pagam iluminação pública ou a bico de luz e normal de rede? O que eles me passaram é que eles têm que pagar, eles têm o poste deles lá cravado, eles têm que pagar durante todo o ano a taxa de conter a luz lá na localidade. Sim, a taxa mínima de iluminação, não a iluminação pública, porque se for iluminação pública e o município não dá assistência com a manutenção, podem pedir na fazenda que retire, né, essa cobrança, porque isso foi uma discussão muito grande lá em 2016. O vereador Fernando Antônio era vereador, deve lembrar que nós entramos com um trabalho pedindo ao município que, se não havia a disponibilidade de dar manutenção na iluminação pública, principalmente rural, então não caberia cobrar. Isso tem sido feito e muitos agricultores, moradores do interior me perguntam, vão ali na fazenda e faz o questionamento, né, documentado ali, e retira. Porque se tu não dá manutenção, tu não pode cobrar. Mas eu vou voltar à matéria do vereador, que é, no caso, a questão famigerada, a taxa do lixo, que infelizmente afetou a população nortense de uma tal forma pela a má elaboração dela, né? Foi mal conduzido o processo, porque não tem, os critérios são uns critérios muito vagos e acaba às vezes gerando um conflito de entendimento, até mesmo jurídico, porque eu chego numa residência, chega a ter 3 taxas de lixo na mesma residência, conforme, né, se tiver um aluguel, ou moradores, ou até mesmo, como eu vi o cidadão, ele tem algumas peças, tem um escritóriozinho e mais umas peças de aluguel ali, uma taxa de lixo para cada peça. Um sobrado, 2 taxas de lixo. Então são critérios que tem que se buscar uma maneira de regularizar, ter critérios mais adequados à população. E nós, né, no início do ano passado, entramos com um trabalho, eu, vereadora Enília, a Vossa Excelência, vereador Paulo Roberto, vereador Luiz Carlos, entramos com um trabalho pedindo ao Executivo uma revisão, né, para que traga o debate, vamos discutir com a sociedade melhores mecanismos de como vai proceder essa questão da taxa do lixo, né? Porque tem trazido um desgaste, tem levado as pessoas já a responder processos jurídicos por não pagamento. Isso né, traz um transtorno e que acaba até levando as pessoas à inadimplência. Eu sei de muitas pessoas que têm vontade de pagar, não conseguiram pagar a taxa normal, que é R$300, R$200 ao ano,
Só que quando ela já é judicializada, ela passa de 300 para 1.000. Se tu não pagou 300, vai pagar 1.000, que jeito? Tem que haver critério. Eu vou dizer a Vossa Excelência, o seu trabalho, como tem sido outros trabalhos, passou por essa casa, de outros vereadores também, verdadeiros, assim, a gente está tentando fazer um arranjo. Mas eu acho que o correto é nós sentarmos o município, legislativo, representação da sociedade e tentar fazer um critério único. Porque daqui a pouco nós começamos um puxadinho aqui, ajeitamos o lado do pescador, ajeitamos um lado ali de um proprietário com terreno baldio, mas daqui a pouco fica lá o aposentado que ganha 1.000 e poucos reais e que tem que pagar uma taxa de 300, que isso vai pesar no orçamento dele. Então nós precisamos, e é uma sugestão, senhor presidente, da casa, e buscar junto com a equipe técnica do executivo, né, já vou encerrar, senhor presidente, com, né, a equipe técnica do executivo, jurídica do executivo, e até mesmo o próprio prefeito, vamos sentar os vereadores e algumas representações das comunidades, das associações, para que nós achamos um termo mais adequado. Porque se nós ficar puxando, puxadinho ali, puxadinho aqui, nós não vamos resolver, e até hoje nada. Né? E quem está pagando caro por isso é a sociedade, porque em filas enormes tem que ir lá buscar, que já é um absurdo, um erro, né? Que não deveria acontecer, mas vamos, né, com a sua proposição, já teve uma proposição esse dia do presidente também para que fosse buscar, que fosse entregue nas residências. Vamos discutir essa matéria melhor, mas todos juntos para ver se fizemos alguma coisa que realmente vai resolver o problema. Porque não está resolvendo nem o problema do município e muito menos da sociedade. Sou pela aprovação. Desculpa ter passado o tempo, senhor presidente. A palavra continue à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Emília. Boa noite, presidente, colegas vereadores, assistência a todos que estão em suas casas, nos ouvindo, nos assistindo através da Rádio Norte. Parabenizar o meu colega Neguinho, porque nós, como já falou o meu colega vereador Hildo, nós entramos sim, acho que foi um dos primeiros trabalhos nossos, eu, o vereador Hildo, o vereador Chula e o vereador Neguinho, para rever a taxa do lixo, né? Porque sabemos do transtorno que causou, né? Mas também sabemos que não podemos tirar ela do dia para a noite. Então precisamos sim, como acabou de falar o colega, achar uma maneira para melhorar, né? Para que as pessoas não sejam tão prejudicadas, porque tem gente que tem mais de uma taxa, esse transtorno todo de ter que ir até a secretaria, ficar na fila para pegar o boleto para fazer o pagamento. Então, assim, ó, são milhares de coisas negativas. Então, seria muito bom que nós, legislativo, junto ao executivo, encontrássemos uma maneira para beneficiar a população. Obrigada, senhor presidente. A palavra continue à disposição. Sua palavra, presidente. Indicação 02. Com a palavra, vereador Chula, do PP. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, comunidade que nos acompanha. Taxa do lixo carrega o subtítulo, vereador Binho, esculhambação do século de São José do Norte. Só que vai passar um século e nós vamos estar aqui ainda debatendo sobre a taxa do lixo. Porque foi extremamente mal feita, empurrada a goela abaixo da comunidade, votada abaixo de mau tempo. Essa é a verdade. E o executivo sabe que está errado, o executivo sabe que está mal e não se mexe um aguapé, vereador Neguinho, para mudar isso. Quantos trabalhos nós já fizemos aqui pedindo que se faça uma revisão dessa taxa, dessa esculhambação que está isso aí, porque cobram 2, 3, 4, 10 taxas às vezes da mesma pessoa. Se o cara tem uma casa, tem um mercadinho, tá pagando 2 taxas, uma do CPF e outra do CNPJ, tá uma vergonha.
E a gente manda ofício, e a gente manda requerimento, e a gente manda indicação, e nada se resolve. E aqui eu vou juntar a frase do vereador Binho com a frase do vereador Neguinho. Temporariamente, mas o serviço é precário realmente, vereador Binho. Talvez o senhor esteja lendo e pensando na precariedade do serviço e se confundiu na palavra. Porque nós tivemos na Secretaria de Obras pedindo que não fosse a não cobrança lá da Vila do Barranco, lá da Vila do Salvinho, que eu acho que se tu botar o caminhão num helicóptero não chega lá. E nem lá foram, porque eles não acreditam na tua palavra, e nem lá foram para ver a vila que já é ruim de chegar de carro. Agora tu imagina com um caminhão. Quanta gente, vereador Irandi, hoje presidente dessa casa, que tem chácara 10, 12 hectares para dentro do campo, que o caminhão nunca entrou lá, e estão pagando a dita taxa do lixo, a verdadeira esculhambação do século. Mas nós aqui não adianta mais, e espero, vereador Neguinho, não estou sendo pessimista, espero que Vossa Excelência tenha um resultado positivo no seu trabalho, mas eu já perdi as esperanças de nós fazer trabalhinho aqui, construir reunião com o prefeito ali, construir reunião aqui, porque eles nos enrolam e são profissionais nisso. E nós vamos lá e enrolamos as pessoas. Nós estamos acreditando na palavra deles. Nós temos que fazer aqui, vereador Binho, uma audiência pública aqui nessa casa, e eu já deixo a proposição em forma de requerimento verbal, que se faça uma audiência pública aqui nessa casa, com a comunidade, membros do Executivo e membros aqui deste Poder Legislativo, para que saia desta audiência pública a construção de um documento oficial, porque se não for escrito, nada se constrói mais nessa cidade. Que a gente construa um documento oficial com as reivindicações da comunidade, as proposições, e elas sejam levadas em consideração, porque até agora nenhuma delas foi levada. Quantas vezes já se pediu, quantas vezes já se reivindicou mudanças, alterações nessa taxa que é cobrada absurdamente, e nem receber em casa as pessoas recebem, tem que ir lá para a fila, como propôs ali o vereador Irandi, ficar horas na fila, no sol, na chuva, para receber um tributo. É vergonhoso. Então, sinceramente, colegas, espero que a gente possa construir aqui, vereador Irandi, junto com a nossa comunidade, uma audiência pública, que a gente estabeleça as necessidades, as alterações necessárias para que a gente possa mudar essa realidade que a gente está vendo hoje, de 3, 4 taxas por casa. Porque eu não entendo esse esquema de valores que fizeram. Porque se botasse um valor X para o CNPJ e um valor X para o CPF. E aí se o vereador Binho tem um comércio na casa dele que se sobressaia o maior valor, pronto. Mas não. A gente fez uma matemática lá que ninguém entende, e a gente pede aqui e ninguém nos responde, e fica por isso mesmo. Então espero que o senhor tenha êxito no seu trabalho e que a gente possa desconstruir essa esculhambação que é a taxa do lixo. Obrigado, presidente. A palavra continue à disposição da indicação 02, vereador Neguinho. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Binho. Parabenizo o vereador Neguinho pela proposição e a sensibilidade, Neguinho, de perceber isso, né? Desculpa, mas na leitura rápida ali atropelei mesmo, mas o Chula conseguiu juntar as duas coisas, e eu faço das palavras de vocês as minhas palavras, né? Eu poderia, desculpa, com todo respeito, né, tripudiar em cima disso, mas não é isso que eu quero. Eu penso que foi o que eu disse ontem, o Chula estava aqui, né, Chula? A gente, já que não acontece lá, que a gente faça isso, que a Casa Legislativa chame a comunidade e construa essas propostas, tá? Porque lá no plano de governo do município de São José do Norte, ano 25, 28, primeiro item de objetivos gerais, tá? Manter diálogo constante com a comunidade, a fim de que as ações, Chula, né, sejam planejadas de acordo com as suas demandas. Né, mas chega na virada do ano, o aumento no IPTU, o aumento na taxa do lixo, o aumento vem direto na conta. Tá? E não é pouco, o pessoal está achando bastante isso. Então,
Então a gente tem que pensar, né? Diante, poxa, o ano passado, mais do que a gente citou, mais do que cada um de nós, principalmente vocês, né? O que vocês bateram na questão do agricultor, na questão da pesca, né? Da situação que eles vivenciaram, e de repente não teve, mais uma vez, o governo municipal não teve sensibilidade de perceber que eles precisavam ter um olhar diferenciado nesse momento, né? Exato, imagina a diferença que já faria se fosse só 4 meses. Né, já faria uma diferença significativa para aquele que não teve, né, o seguro, para aquele que não teve uma boa safra, para aquele que não teve uma boa... Oxe, né, então falta sensibilidade, né? Então só apontando, eu creio no diálogo, né? Então que a casa, já que a casa legislativa é a casa do povo, que a gente então, né, consiga se manter com essa intenção de fazer junto com a sociedade alguma coisa para ajudar o governo, tá? Se o governo não está vendo, que a gente mostre alguns caminhos então para que a gente possa realmente ver aquilo que a sociedade necessita, porque é uma das propostas do governo, manter o diálogo, que não acontece nem com a gente aqui. Então, né, claro que está mais do que aprovada essa proposta, porque é justo esse olhar de sensibilidade aos nossos produtores. Parabéns, vereador. Última parte, vereador. Claro. Só para complementar, a crise que a prefeitura enfrenta, a comunidade também enfrenta. Perfeito, perfeito. Bem, irei fazer uso da palavra sob a indicação do vereador Neguinho, né? Porque, na verdade, eu, como vereador criado em beira de praia também, vereador Neguinho, eu acho que, na verdade, não teria que ser cobrado taxa de lixo, né? Aquele cidadão que mora na área ribeirinha, à beira de praia, é um vereador carente, né? E muitos trabalham só uma temporada, é 4 meses, é fevereiro, março, abril e maio, e paga a taxa de lixo. Mas ele não paga só 4 meses, vereador, ele termina pagando o ano inteiro, porque ele tem o postezinho da luz, né? Eu acho que tem que ser revisto, sim, né? Tem muitas cobranças de taxa de lixo dentro do nosso município que ela é ilegal, na verdade. Tem o projeto, foi aprovado o projeto pela Câmara, né? 4 vereadores votou contra, eu votei contra também, né? A taxa de lixo, o Hildo votou, o Penteado, mas os 5 vereadores decidiu. E hoje o nosso povo paga, né, na verdade, uma taxa de lixo dentro do nosso município carente, sem safra de camarão por 3 anos, cebola, safra frustrada 2 anos, e na verdade todos os anos sobe. Se nós for analisar, acho que começou com R$16, foi para 18, foi para 20, hoje já está 22 ou 29, né? Essa é a realidade. E pescador da beira de praia caminhando 4, 5 quilômetros com um saco de lixo nas costas para levar para a beira da BR, tá? Né? Tem o lixo, ajunta o lixo, paga a taxa de lixo e o caminhão não vai lá na praia. Então tem que ser revisto, né? Eu acho que tem que ser revisto. Tem muitos terrenos baldio também, fugiu um pouquinho da matéria, estão pagando taxa de lixo, não mora ninguém, não tem poste de luz, não tem casa, não tem nada em cima, principalmente dentro da cidade, lá na campanha, né? Aí foi pedido pelo vereador Ledinho, né, acho que, se eu não me engano, aqui nessa casa, para ver quantos teria sido arrecadado o ano a taxa de lixo, e eu acho que não responderam até hoje, né? Nós não sabemos o que está sendo arrecadado, mas é muito dinheiro. Agora, a pior coisa que tem, todos os anos sobe, tá? Não tem uma tabela X, todos os anos sobe. Se eu não me engano, nós temos 497 municípios. Se nós analisar direitinho, talvez a metade dos municípios não pagam taxa de lixo. Eu sou contra a cobrança de taxa de lixo, principalmente pescador carente de beira de praia. E mesmo assim, sendo dentro da cidade, se a casa tiver o 2º piso, paga 2 taxas de lixo. A mesma coisa com o PTU. O PTU da casa vindo lá de 400 pilos, se eu tenho um sobradinho, ele paga 800. Então tem muitas coisas para ser revisto dentro do nosso município. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação aqueles que concordam, permaneçam como estão, e aqueles que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Neguinho, a indicação 02. Vereador Neguinho da Saúde. Requerimento 007 de 2026. Excelentíssimo senhor
Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, pedido de limpeza, roçada e manutenção no entorno do pátio da antena da antiga CRT, localizada na Alameda São Vicente. Justificativa. Moradores da localidade relatam que o espaço encontra-se tomado por mato alto e cipós que estão se alastrando pelo local. Além disso, a cerca de proteção do entorno encontra-se caída, deixando a área aberta. Segundo relatos, até mesmo zurrilhos já foram vistos no local, o que gera preocupação entre os moradores próximos. Dessa forma, solicita-se a limpeza e roçada da área, bem como a manutenção da cerca, a fim de melhorar as condições do local e garantir mais segurança e tranquilidade à comunidade. São José do Norte, 13 de março de 2026, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Requerimento 07, com a palavra o autor da proposição da matéria. Obrigado, presidente. Duas moradoras ali do entorno dessa antena me procuraram, tiveram aqui no gabinete e me passaram esse relato, que os matos estão muito altos. Eu até andei passando por ali um tempo atrás, mas não tinha reparado ao tanto que estava. Depois de elas terem feito esse pedido, eu passei por ali e realmente está mesmo. O mato está muito alto e o relato delas é que até os urrilhos já foram vistos ali naquele local. Está muito alto e é bem no centro da cidade, é pouco movimento ali, mas tem bastante moradores ali na volta e está abandonado aquilo dali. Aí eu fui lá para conferir, está abandonado, e peço a apreciação e aprovação dos amigos vereadores. Obrigado. A palavra continue à disposição, senhor vereador. A palavra continua. Não tendo quem faz uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e aqueles que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Neguinho, requerimento 07. Vereador Neguinho da Saúde, requerimento 008 de 2026. Excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal competente, pedido de limpeza da vala localizada ao lado do EBR. Justificativa. A vala encontra-se tomada por mato de vegetação, prejudicando o escoamento da água e podendo ocasionar entupimento e alagamento no local. Destaca-se ainda que a vala está situada às margens de uma estrada com bastante trânsito, sendo necessária a limpeza para garantir melhores condições de drenagem, visibilidade e segurança para quem trafega pela via. Diante do exposto, solicita-se que a limpeza da vala seja realizada com a maior brevidade possível. Seguem fotos em anexo para melhor visualização da situação do local. São José do Norte, 13 de março de 2028, ao 26, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Requerimento 08, vereador Neguinho da Saúde. Com a palavra o autor da matéria. Obrigado, presidente. Então, é um caminho que eu passo todos os dias. Eu já tinha feito um pedido verbal, como não funcionou, fiz um requerimento, até mesmo para a população ver que a gente está trabalhando, porque teve pessoas lá da comunidade que disse que como pode esse vereador passar todos os dias por ali e não ver isso, não estar trabalhando pela comunidade. Não só a minha comunidade eu trabalho, para
todo o município. Eu sempre digo, é só me chamarem, me passarem, qualquer situação que tiver ao meu alcance, eu irei fazer o pedido para os órgãos competentes. E essa vala é uma vala que agora no inverno ela está sempre escoando água dos campos aqui dos fundos do campo do lixão, naquela volta ali, sai tudo lá naquela volta do EBR, dos campos que tem ali na volta do EBR também, e a vala tá bem tapada pelo lixo, né? O mato tá bem alto na beira da estrada já também. Quando eles forem lá fazer essa limpeza, eles vão ver que a beira da estrada tá bem feia, e não fugindo da matéria, o pessoal tem cobrado bastante, e eu tenho cobrado também bastante do secretário de obras, é a questão dos buracos. Choveu, o buraco abre, eles vão ali, botam aquela areia, botam aquele pouquinho de asfalto em cima, o buraco abre de novo e tá bem complicado. Eu recebi hoje a notícia que eles disseram que até o fim de semana o tal do asfalto vem, né? Esperamos que seja verdade isso. E como coloquei ali diante do exposto, que com brevidade, né? Com a maior brevidade possível, que eles façam a poda dessa grama, desses matos dentro do valo. Obrigado, presidente. A palavra continue à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hilton. Peço a palavra e serei breve. Eu vejo a população, vereador Paulo Roberto, como um instrumento de apoio a nós, vereadores, e nós um instrumento de remeter essas solicitações ao executivo, seja através do plenário, seja através de ofício, seja através de requerimentos verbal. Eu estava agora aqui até descontraindo um pouco, eu e o vereador Paulo, nos trabalhos colegas vereadores. A vereadora Enília, né, semana passada trouxe um trabalho aqui do cinema, tinha um casal de urubus lá. Agora o vereador Paulo Roberto me traz zurrilhos também, né? Então, mas é para descontrair. Na verdade, o assunto é sério. Eu acho que a gente tem aqui que nós temos a responsabilidade de buscar junto ao executivo as benfeitorias para a comunidade. E como eu mencionei, seja através de requerimentos, seja através da plenária, para fortalecer a voz da comunidade. E sempre que a comunidade nos solicita uma demanda, é para que nós desempenhemos o papel aqui de cumprir o nosso dever, que é legislar, fiscalizar, mas também buscar, junto com o executivo, ajudar a comunidade. E com isso a gente está ajudando o executivo, que muitas vezes eles não têm perna para estar em todos os lugares, ver o que está ocasionando problemas à comunidade. Tem aqui o retrato da casa que transmite os anseios da comunidade para o executivo, e que o executivo possa, sim, atender os pedidos dos vereadores, porque está atendendo o pedido da comunidade. Esse é o objetivo, de cada um dos colegas vereadores e da vereadora Enília, e sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência. A palavra continue à disposição. Requerimento 08, vereador Neguinho. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bem. Parabenizo mais uma vez, vereador, e vou refazer a fala do vereador Hildo aqui quando coloque. De fato, nós somos representantes do povo, o povo está aí, e às vezes eu falo aqui em relação aos CCs, porque como é uma gestão que tem muitos CCs e eles ganham para isso, eu não acredito que nenhum deles passa ali pelaquela estrada. Não vão até Quinto, não vão até o Cucuruto, até o Pontal, não conhecem também, não percebem, passam por ali, não percebem. Aí tudo bem, não perceberam, não viram. Mas aí a gente faz o pedido, vereador? Faz o encaminhamento através de requerimento, de ofício, de solicitação, e também não fazem o serviço. Quanta coisa do ano passado está voltando para pedir de novo porque foi ignorado. Então, a minha versão sempre em relação é exatamente isso, que os prefeitos nenhum, eu sempre digo, não é em questão do prefeito atual, mas quando a gente tem uma gestão que tem os seus CCs, que investe a camiseta, que estão trabalhando, que estão na rua, a resposta para a sociedade é outra, e hoje a gente está deixando a desejar.
né? Por mais que a gente peça aqui, lá uma vez que outra a gente consegue agradecer, que tem uns que são, né, tem esse olhar, a gente sabe que não é generalizando, tá? Vamos abrir um parênteses, né? Mas é aquilo, são moradores, a maioria dos CCs, né, dos cargos de confiança do prefeito são moradores de São José do Norte. Eles passam pelo buraco lá da sua rua, vereador, né? Eles passam lá pela, né, lá da quinta secção, tem, né? Opa, né? Então é esse tipo de olhar, tá? Para que a gente possa exatamente só dar uma lembrada, de repente puxou o fio lá e disse, olha, né? Quem sabe dar um cuidado lá na vala. A gente precisa, porque é uma questão de segurança. Eu vejo ali que quem não conhece, a gente conhece, mas quem não conhece, de repente, quando vê, tá lá dentro da vala, né? Porque não viu, não percebeu que era uma vala que tinha ali, sem falar na questão de toda a questão, né, estética do nosso acesso que a gente tem de dificuldade. Então a gente precisa continuar, mas exigir que o Poder Executivo faça também o papel deles para que a gente tenha, de fato, essa representatividade da sociedade. Senão nós vamos cobrar que a gente que não faz. O vereador não faz nada. Requerimento 08 do vereador Neguinho da Saúde. A palavra continue à disposição. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aqueles que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Neguinho. Vereador Neguinho da Saúde. Requerimento 09 de 2026. Excelentíssimo senhor Neidilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, pedido de limpeza da vala localizada na antiga Travessa 2, atualmente denominada Rua João Carlos Nogueira de Castro, na localidade da 5ª secção da Barra. Justificativa. A vala encontra-se tomada por mato e acúmulo de sujeira e que acaba dificultando o escoamento da água adequado da água. A situação também favorece o aparecimento de animais peçonhentos, gerando preocupação aos moradores das proximidades. Diante disso, solicita-se a realização da limpeza da vala para melhorar as condições de drenagem e evitar o acúmulo de vegetais e resíduos no local. Fotos do local seguem em anexo, demonstrando a situação. São José do Norte, 16 de março de 2026, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Com a palavra, o autor da proposição, vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Esse valo, eu até anexei umas fotos lá no pedido. Tem um bueiro lá que ele está todo quebrado e já está desde o ano passado. Aquele bueiro quebrou durante a enchente, quebrou, se desmanchou e agora continua do mesmo jeito. Eu recebi esse pedido de uma moradora, eu passei lá, estava conversando com ela e ela foi, me levou, me mostrou, porque é caminho onde eu passo, mas fica um pouco afastado da rua onde eu passo. Tem feito caminhadas lá pela comunidade, mas não tinha reparado que ainda estava naquela situação aquele bueiro, porque eu fiz o pedido ano passado também para arrumarem ele e nada. E como falei sobre o desvio do EBR, lá também é um lugar que tem bastante escoamento dos campos que tem lá para a volta do campo do Beira-Mar. Tá vindo agora inverno, chove muito, chove bastante e a gente necessita que arrumem esse bueiro e limpem essa vala lá. Peço apreciação e aprovação dos amigos vereadores e que o executivo também olhe com carinho pela nossa comunidade. Obrigado. Requerimento 09 do vereador Neguinho da Saúde. A palavra continue à disposição dos seus vereadores. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Neguinho da Saúde, requerimento 09.
Vereadora Enília Lucas, requerimento 006 de 2026. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através dele solicitar a esse Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feito o calçamento da Rua Rodrigues Maia, no bairro Ferrari. Justificativa. Ocorre que, devido a essa rua estar sem o calçamento, está trazendo transtorno para os moradores, pois a via tem calçamento até um certo ponto e no restante fica em areia, conforme nos relataram alguns cidadãos que ali residem. Inclusive, nos informaram que tem morador cadeirante que passa dificuldade para acessar a sua residência devido a essa falta de calçamento. Tem morador que não consegue guardar seu veículo na garagem, deixando a comunidade sem garantias de um livre acesso às suas residências. Salientamos que o trecho para ser calçado é bem pequeno e pode ser considerado que se reutilize pedras que foram até retiradas de outras vias, não trazendo assim nenhum prejuízo financeiro ao município. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 12 de março de 2026, Enília Lucas, vereadora União Brasil. Com a palavra, o autor da proposição da matéria, vereadora Enília Lucas, requerimento 006. Senhor presidente, eu fui procurada por moradores ali do bairro Ferrari e essa rua, ela tem um trecho bem pequeno, né, que falta um calçamento e ali tem pessoas que, até inclusive tem cadeirantes que precisam sair da sua casa, né, e com toda essa dificuldade. Quem tem carro não pode entrar até a sua garagem. Então, assim, ó, é um trecho pequeno, pode ser reaproveitado as pedras de outras ruas aí que estão, né, que estão sendo trocadas. E eu acredito que não vai causar um transtorno financeiro, vamos dizer assim, para o município. É só uma questão de olhar com carinho para aquelas pessoas, principalmente para a pessoa cadeirante que tanto precisa, né, se deslocar de sua residência. Conto com o apoio de vocês. A palavra continua à disposição do requerimento 06 da vereadora Enília Lucas. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bem. A vereadora, né, é uma rua conhecida por todos nós ali no Ferrari, né? Aquela caída e aquela promessa de campanha que não é de agora, né? Começou-se um pedaço, o pessoal ficou criando na expectativa de mais um pedaço, e esse outro pedaço nunca chegou. E é importante a gente lembrar que é uma comunidade que precisa de um olhar de atenção, né? É uma comunidade que a gente sabe que tem precisa ter um cuidado diferenciado no olhar, e isso era questão social, questão de saúde, questão ambiental daquela região ali, né? Como a senhora disse, não dá para botar um calçamento novo, né? Remaneja aquele que está sempre, que foi mexido em várias ruas da cidade, tirou-se a pedra que tinha para botar um Stein, então que aproveitasse, tem certeza que eles estariam aplaudindo hoje, seria um ganho positivo para o governo, e nem isso conseguem fazer. Aí é difícil, desculpa vereador, não é nada pessoal aqui, mas, né, fica difícil de a gente querer defender quando tinha uma proposta que era bem fácil de resolver. Imagina o ganho para aquela comunidade, e a própria gestão estaria tirando, né, um retorno positivo, porque é uma comunidade vulnerável que precisa ter um olhar, tá com cuidado, mas parabéns pela sensibilidade, né, exatamente porque a gente não sabe o dia de amanhã, hoje a gente tá andando de boa, de repente amanhã depois a gente precisa também ter acessibilidade, e aquele povo lá precisa ter um olhar diferenciado. Parabéns, né, só pela aprovação. A palavra continue à disposição dos seus vereadores. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, que se manifeste. Aprovado com unanimidade o requerimento da vereadora Enília Lucas.
A vereadora Enília Lucas, requerimento 007/2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através deste solicitar esse Poder Legislativo juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente que seja feita a limpeza da vala na Estrada Velha, no trecho entre o Gravatá e o Capão do Meio. Justificativa. Ocorre que, devido a esta vala estar sem a devida manutenção, o acúmulo de vegetação impede a passagem da água que escoa por esta vala, trazendo transtornos para os moradores e proprietários das chácaras das redondezas dessas localidades. O escoamento das águas vindas dos campos em tempo de chuva forte, como no período que se aproxima o inverno, é de fundamental importância para que não haja nenhum prejuízo maior aos moradores, agricultores, pecuaristas e usuários da estrada do chão. Lembramos ainda que fazer essa limpeza antes de chegar às chuvas torrenciais do inverno diminuirá a chance de transtornos maiores a todos. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nosso protesto da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 16 de março de 2026. Enília Lucas, vereadora, União Brasil. Com a palavra, o autor da proposição da matéria, requerimento 007, Enília Lucas. Senhor presidente, colegas vereadores, eu entrei com esse requerimento porque o pessoal ali da localidade de Divisa me pediu que seja feita a limpeza na vala na Estrada Velha, mas ali no trecho entre o Divisa, ali Capão do Meio, Gravatá, né? Porque aquela estrada ainda ela é bem utilizada, porque moradores que descem, andam ali por baixo, que tem que também movimentar o gado, a função das plantações, quando essa vala fica muito suja, termina alagando tudo, né? E antes que chegue o inverno, que tome essa providência de limpar para não causar transtornos para os moradores ali daquela localidade. Então, conto com o apoio de vocês. A palavra está à disposição do senhor vereador do requerimento 007 da vereadora Enília Lucas. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nilton. Peço a palavra e quero aqui ser parceiro no trabalho da colega vereadora, até porque eu ia entrar com o trabalho, mas eu vi que a Vossa Excelência tinha entrado com o trabalho. Até porque eu sou um que utilizo bastante, principalmente do Divisa até o Gravatá ali. E essa semana eu tive que fazer um transporte a semana passada com a coletadeira de uma lavoura para outra, e é uma máquina grande e os maricá estão tomando conta, né? E eu não consegui, né, ter um bom acesso a estrada, né, a Estrada Velha, como nós chamamos. Seria o mais ideal, principalmente para quem utiliza. No meu caso, que eu estava utilizando uma máquina de grande porte, não acessar a rodovia, mas fui obrigado a acessar a rodovia, até porque os amaricás estão tomando conta e estreitando o acesso, e eu usei a rodovia. Até o diretor da casa estava aqui no início aí da sessão, né, brincando comigo que eu estava atravancando a estrada em pleno domingo com uma máquina grande, mas é que a dificuldade da Estrada Velha acabou fazendo com que eu utilizasse a outra estrada. É importante fazer a limpeza das valas e principalmente os amaricás, né? Porque os amaricás, eu vou dizer, é uma praga, não tem solução. A prefeitura já limpou aquelas valas, né? Deixou tudo tranquilo, só que é pouco tempo uma muda de maricá se torna num pé grande de maricá e vai multiplicando, e aí vai dificultando os acessos. A manutenção, se eu não estou enganado, do Divisa em direção ao Capão do Meio, a vala até não estava muito assoreada, salvo que eu esteja enganado, mas do Divisa até o Gravatá tem bastante assoreamento,
assim como é mencionado no trabalho da Vossa Excelência, né, e precisa dessa manutenção para que o acesso daquela comunidade, são muitos moradores que utilizam, né, deve ser 50% de moradores que estão às margens da BR-101 e os outros 50%, né, estão às margens da Estrada Velha, ali naquele trecho. Então, é importante dar a manutenção devida para que a comunidade possa ter o acesso de melhor uso. Sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência. A palavra continua à disposição do requerimento 007 da vereadora Enília Lucas. Não havendo mais quem faça uso da palavra, irei fazer uso da palavra. É um trabalho importante, vereadora Emília, porque acho que é da Veirinha, né? Se eu não me engano, na Estrada Velha, pro lado do divisa ali, né? Esse é o requerimento. Para lá e para cá. São dois sentidos, então. Andei passando por ali, fiz uma visita e fizeram esse pedido para mim também. E a colega entrou com esse pedido, né? Ele é gratificante porque já vamos se aproximando pro lado do inverno, né, vereadora? E aí começa a chover, aquelas valas já atoiadas com maricá, dá problema na saída de águas, né? Dos campos ali dos moradores. E ali tem trânsito, né? O povo anda muito na Estrada Velha ali. Então, eu acho que está na hora de nós começar já a apertar essas limpezas de vala, né? Em seguida já vem a Samir do Sulim, que é o mês de abril, né? O vereador Paulo Vilar. E as valas entupidas não tem saída d'água. E marca a ser um ano chuvoso a partir do inverno. Então, sou favorável ao seu trabalho. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e aqueles que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho da vereadora Emília Lucas, requerimento 007. Instalação de paradas de ônibus Capivaras. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado, requerimento 002/2026. Senhor presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, pedido de instalação de uma parada de ônibus na localidade das Capivaras, interior do município, nas proximidades da Gruta da Comunidade. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo atender uma demanda da comunidade da localidade das Capivaras, especialmente das famílias e estudantes que utilizam o transporte escolar. Atualmente, as crianças que aguardam o ônibus escolar naquele ponto não dispõem de um abrigo adequado, ficando expostos às condições climáticas adversas, como chuva, vento e frio, situação bastante comum em nosso município. A instalação de uma parada de ônibus com cobertura proporcionará mais segurança, conforto e proteção aos estudantes, garantindo melhores condições enquanto aguardam o transporte escolar. Diante da importância da medida para a comunidade, solicitamos a atenção do Poder Executivo para a realização desta melhoria. Sala das Sessões, 12 de março de 2026. Luiz Carlos Chula, vereador progressista. Requerimento 002 do vereador Chula, com a palavra o vereador autor da matéria. Obrigado, presidente, colegas vereadores, comunidade. O ano passado eu fiz o pedido de algumas paradas e passei o ano todo recebendo foto das crianças na chuva, depois das crianças no sol e no frio, no calor, e as paradas foram sair agora, né, ainda esse mês, ali no Beco da Serraria e a outra lá na localidade do Passim. Uma coisa extremamente simples e barata, 2 ou 3 pau de pinho e meia dúzia de comprensado, vereador Enília, e umas telhas. Acredito que seria um trabalho que talvez nem fosse de competência dessa casa que está pedindo, né? Nós, como temos uma extensão territorial no interior muito grande, é de se entender que se tenha a necessidade de um plano de paradas estratégicas para as crianças,
né? Porque eu mesmo, quando morava para fora, estudei todo o ensino fundamental nas escolas do interior, eu saía 5h30 de casa, inverno e verão, mas eu era uma criança só e morava em chácara, então não tinha como ter parada. Mas o meu pai fazia umas casinhas pequenininhas para nós ficar dentro, né? Ficava dentro esperando o ônibus. Mas nas vilas, Passinho, Capivaras, Inhame, acho que o vereador Neguinho pediu, enfim, toda a extensão do nosso território. A gente precisa que se tenha esse planejamento e esse olhar atento para as vilas, que a gente possa proporcionar essa melhor infraestrutura, digamos assim, para as crianças. Esse melhor planejamento educacional, porque o que a gente está vendo hoje são, sim, se tratando de educação, vereador presidente, sem fugir da matéria, a gente tem na Secretaria da Educação, na educação, 2 férias no ano. Uma delas é de 3 meses, se eu não me engano. São as férias de verão. Não? Dezembro, janeiro 2. Uma parte vereador. Não são férias. Em julho, tá? Na segunda quinzena de julho são 15 dias de recesso. A gente fica, né? E depois tem a de verão, quanto tempo? Aí tem 30 dias. 30 dias. São 30 dias. Depois, outros 15 dias também é recesso. Tá, então nós temos em média 45 dias de férias. Isso. É o tempo que daria para fazer um planejamento de arrumar a estrutura que a gente precisa, né? Então é nesse sentido que eu faço esse requerimento, para que a gente comece a planejar melhor a estrutura da educação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador, pela contribuição. Requerimento número 002 do vereador Chula. A palavra está à disposição, senhor vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enília. Quero parabenizar o colega Chula, porque a gente sabe, né, vereador Binho, de como a gente protege essas crianças, né? E precisamos sim cuidá-las para não pegar chuva, não pegar sol, né? E isso aí é muito importante. Até inclusive agora eu estava lembrando aqui que eu fiz um pedido para as capivaras, mas não foi para a parada de escolar, foi para a parada do ônibus da linha que mudasse o local da parada, né? Mas agora não tem mais ônibus. Mas parabéns, vereador. O seu trabalho é muito importante. A palavra continue à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento número 002. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bem. Acredito que eu lhe pedi a parte, né, vereador? Desculpa. É que falou na educação, a gente... Mas, vereador, claro que a gente vai contar, né? Vai apoiar essa solicitação por ser professor. E eu que trabalho na rede pública municipal, trabalhei praticamente em todas as escolas do interior, e a gente sabe o que é isso. Se agora no inverno, como eu trabalhava à tarde, pegava as crianças em torno de meia hora, 15 para 1, estava indo para a escola, e depois ao entardecer, quando a gente saía da escola às 5h15, 5h30, já era noite. Né? E as crianças desciam ali e iam de fato. Então, imagina as crianças de manhã, né? Esperando 7 horas, 7h30 da manhã à noite ainda, no sereno, no frio, na geada que a gente vê. Então, é isso que falta, essa estratégia de cuidado, né? Ou seja, não é uma questão atual agora, isso já vem de anos e anos que as gestões não se deram por conta desse olhar. Aí faço, né, também a minha culpa por ter passado pela secretaria, embora a gente ficou 2 anos e meio, não é com uma corda no pescoço, mas a gente tentou fazer algumas coisas, mas é preciso, né, Enília, nós que lidamos com crianças até para jogar uma perspectiva melhor de vida para eles, né, é o cuidado, isso é fundamental, então que a gente possa ter êxito. E eu lembro ano passado de vários pedidos que vocês solicitaram ao executivo, sei que algumas paradas chegaram, a gente viu, depois foram implementadas, mas ainda falta mais alguma coisa, tem que continuar insistindo. Parabéns pela sensibilidade, é isso, né, olhar o interior, o homem do campo, que o senhor tem feito muito bem isso, inclusive com a capacitação dos alunos das escolas do interior, né, mais específico para isso, faz com que a gente se dê por conta, e é isso que eu digo, a Casa Legislativa, né, voltada também para os interesses da sociedade, né, então parabéns, e a gente vai, sem dúvida alguma, não pedir só uma, mas pedir várias, né, para que as nossas crianças tenham um acesso digno até as suas escolas. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 002 do vereador Chula sobre parada de ônibus.
Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e aqueles que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Chula, requerimento 002 sobre para de ônibus. Esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser discutida na ordem do dia, passaremos para explicação pessoais. Uma questão de ordem, presidente. Não farei uso da palavra nas explicações pessoais. Peço licença para me retirar. Licença concedida, vereador Chula. Senhor presidente, eu também peço licença para me retirar. Concedido a retirada, vereador Enília. Senhor presidente, por uma questão de ordem, também peço licença para me retirar, eu tenho um compromisso. Concedido a retirada também, vereador Neguim. Senhor Obrigado. presidente, por questão de ordem, não vou me retirar, mas não vou fazer uso da palavra. Vereador Lilton. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência, que eu possa usar a palavra, serei breve daqui mesmo. Possa. Irei usar o púlpito hoje, mas não poderia deixar, senhor presidente, de fazer o uso da palavra nessa casa, essa noite, com sentimentos aos familiares do seu Antoninho Lopes, né, conhecido principalmente no meio dos tradicionalistas, né, porque era uma pessoa que gostava muito né, do tradicionalismo, das cavalgadas, né, dos rodeios, e hoje faleceu um grande tradicionalista que é o seu Antoninho, né, Lopes, pessoa, como já mencionei, conhecida no meio tradicionalista e perante a sociedade nortense. Então aqui vai os meus sentimentos de pesar a todos os familiares do seu Antoninho Lopes, né, pelo seu falecimento. Senhor presidente, hoje eu até ia trazer um assunto aqui em relação, né, à pesca, ao oceano, e a Vossa Excelência sabe, nós estávamos há poucos dias na reunião do Fórum da Lagoa, né, e lá foi apresentados vários projetos, né, a pesquisa sísmica, né, marítima, a outra uma proposta também de uma mineradora, né, de areia na Lagoa dos Patos, né? Então são assuntos que trazem bastante preocupação à nossa comunidade, mas eu vou deixar para fazer o uso na semana que vem. Na semana que vem já vai ser discutido também um trabalho da Vossa Excelência, né, que é uma moção de repúdio, e eu acho que nós já deveríamos ter lido e já deveriam ter já votado, aprovado, até porque foi assinado pelos 9 vereadores, e nós já deveríamos ter hoje aprovado, já encaminhado o quanto antes essa moção de repúdio, né, que está sendo promovido pelo gabinete da Vossa Excelência, mas com a concordância de todos os colegas vereadores, né, e que eu queria dizer que é estranho de que não se vê o mesmo empenho, a mesma fala que a Vossa Excelência está propondo, que o Legislativo Nortense está aqui entoando, em municípios pesqueiros como São Lourenço, como Pelotas, como Rio Grande. Será que esses municípios também não vão ser afetados com a APA, com o decreto estadual, federal, né, da criação do parque do Albardão? Com certeza todos vão ser afetados, né? E tanto os pescadores armadores quanto os pescadores artesanais. E nós precisamos que essas lideranças também se movam desses municípios. Tanto o município de São Lourenço, tanto o município de Pelotas, tanto o município de Rio Grande, que eu não vi nenhuma manifestação repudiando a criação do parque do Albardão. Município de São José do Norte, através do gabinete da Vossa Excelência,
e certamente a Vossa Excelência está fazendo também, não só pelo seu gabinete, mas assim também como pela colônia, a qual a Vossa Excelência representa, está se manifestando. O Legislativo Nortense está manifestando, né? Porque certamente vai trazer mais prejuízo aos pescadores, armadores, artesanais, costeiros, vão ter prejuízos, né, com a criação desse parque. Mas é um assunto que nós vamos certamente discutir na semana que vem, e eu já quero aqui adiantar, né, que assinei e continuo com a posição de que todos assuntos pertinentes às comunidades tradicionais pesqueiras, seja qual for a comunidade, quilombola, indígena, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser consultadas, para que depois os governos, não importa que seja A ou B ou C, tome as decisões, mas tome decisões que não tragam prejuízo, principalmente para aqueles pequenos, né? Então, aqui eu já deixo adiantado, né, que eu gostaria de ver, né, um manifesto do município de São Lourenço, município de Pelotas, mais uma vez, município de Rio Grande, e até mesmo de autoridades, como deputados, para que possam, né, se manifestar em nome da comunidade, em nome dos pescadores, a revogação do decreto. Mas nós vamos, certamente, na semana que vem, esse assunto vai ser mais amplamente discutido, mas como eu mencionei, na minha opinião, como tem as 9 assinaturas dos vereadores do município de São José do Norte, município esse sim que está se levantando, repudiando a criação do parque do Albardão, vendo, né, que será mais um ato de prejuízo aos pescadores, como mencionei, pescadores artesanais, pescadores armadores, pescadores costeiros e oceânicos, né, certamente serão prejudicados. E eu quero já aqui de antemão, e eu gosto de ser justo com as pessoas, ontem eu lhe parabenizei, vereador Paulo Rubilar, né, porque a Vossa Excelência assinou a moção de repúdio contra o governo federal. Isso mostra coerência, isso mostra o objetivo da Vossa Excelência de estar junto com os demais vereadores na defesa dos pequenos, dos pescadores, das pessoas mais fragilizadas, das pessoas mais injustiçadas, né? E a Vossa Excelência foi talvez, acho que um dos primeiros, porque quando eu assinei, o nome da Vossa Excelência já estava, né? Isso mostra que não é questão partidária, é sim questão de justiça, né? E que nós devemos estar todos unidos, né? E vamos buscar os parceiros que a gente tem como deputados estaduais, deputados federais e até senador, para que faça uma pressão e que revogue esse decreto, embora sabendo que dificilmente, né, os institutos, principalmente IBAMA, e aí o que CMBio, dificilmente eles vão ceder esse tipo de pressão. Mas quem tem o poder da caneta é os senadores, é os deputados e é o presidente da República. Institutos, né, órgãos, eles são técnicos, eles têm que dar avaliação técnica. Mas como é que me dá uma avaliação técnica se não houve a discussão com as pessoas afetadas, com as pessoas interessadas? A discussão foi muito pouca, né? O que eu me lembro, eu posso estar aqui equivocado e me corrige se eu estiver equivocado, mas teve apenas uma manifestação no CCMAR, se eu não me engano, foi uma vez, encher o auditório de alunos, que a maioria, vou dizer com convicção aqui, a maioria não sabia nem do que era que estava tratando ali, mas estavam apoiando, estavam aplaudindo o que estava sendo apresentado,
mas que para eles, tecnicamente, eu acho que muito pouco conheciam do assunto. E muito pouco conheciam da realidade do pescador, de quem necessita da lagoa para pescar, de quem necessita do espaço para pescar no oceano. E aqueles pescadores que pescam de beira de praia, de primeiro nós chamávamos de aparelho do charrão, aparelho do Zé Rego. Não sei como é que hoje é a nomenclatura, né? Mas tem pescadores ainda nesse tipo de atividade. E esses pescadores serão impactados porque será suprimido um grande espaço, né, de área que esses pescadores atuam. Então, a semana que vem, né, será um dos assuntos certamente nesta casa será esse tema, que está preocupando bastante os pescadores, assim como a pesquisa sísmica marítima 3D que teve, né, e já está praticamente concluída, como o projeto Pelotas Sul, né, não exclusiva na bacia de Pelotas. Então nós fizemos questionamentos tanto lá na Z3 como aqui um dia na reunião do conselho. Não entendemos o que era o objetivo, na verdade, que estava sendo discutido. Buscamos informações. Essas informações foram subjetivas, não se teve grandes informações de que pudesse nos dizer se realmente estava fazendo uma pesquisa para se há possibilidade de petróleo no oceano, na região, né? E que aí não dá para se entender também porque já teve até leilão, né, ofertando a exploração de petróleo na bacia de Pelotas, que na verdade não é bacia de Pelotas. Por que não é bacia de São José do Norte? Qual é a área costeira que é no oceano aqui? É São José do Norte, Rio Grande. Por que bacia de Pelotas? Né? Isso parece ser uma besteira, mas não é uma besteira. Porque na hora dos royalties, quem é que vai levar os louros maiores? É Pelotas. E São José do Norte, Rio Grande, que estão aqui na beira, Tavares e Mostarda, que também o projeto é toda essa extensão. Vamos ficar com o quê? Com a segunda opção? Então temos que às vezes, nesta casa e no Legislativo, no Poder Executivo, estar muito atentos com os detalhes que parecem pequenos, mas são detalhes que lá na frente pode dar uma diferença muito grande. E desde o início que saiu o assunto bacia, né, a intenção de exploração de petróleo na bacia de Pelotas, eu sempre fui contra esta nomenclatura. Por que não São José do Norte? Por que não Mostarda? Por que não Tavares? Por que não Rio Grande? Por que Pelotas? Isso lá de quando iniciou isso. E aí teve a tal de TGS, uma empresa, e pelo jeito uma empresa muito poderosa. Por que não é uma empresa que vai fazer uma pesquisa com um porte de navio do que foi apresentado e que foi utilizado? Uma embarcação de última geração que faz... agora fugiu a palavra, como é que é? Ultrassom de quilômetros no oceano e tem capacidade de pesquisar, né, a rotina marinha, né, a rotina de aves, de todo, né, o que tem no fundo do oceano. Então não é pouca coisa. Só que o que me deu a entender que é uma empresa que vai explorar a pesquisa e depois vender. Até porque a empresa não é brasileira também. Só que se questionou, quem é que contratou a empresa? Não, ficamos no zero. Não saiu a resposta objetiva. Eu fiz essa pergunta aqui na reunião do Conselho de Produção a uma senhora que estava ali apresentando com os estudantes, e ela é da universidade, é da FURC.
Fiz a mesma pergunta também lá na Z3 e fiquei sem a resposta objetiva. Então são questões que nós devemos estar atentos na casa. A gente aqui às vezes discute bastante matérias, né? Uma limpeza de vala, né? Uma troca de bico de lâmpada, uma coisa e outra ali, mas nós precisamos estar atentos também em outros assuntos que são pertinentes, que levem muito a sério o que pode vir para a nossa sociedade. Daqui a pouco está aí, vem uma mineradora da vida, se instala no município, traz o caos, e quem é que paga com as consequências? A comunidade, né? Então, são os assuntos que eu procuro estar muito atento e participar das reuniões, participar dos debates, porque são situações que podem impactar futuramente o nosso município, e econômico, ou até mesmo social, ou até mesmo na parte de meio ambiente, né? Nós precisamos estar focados. Então essa foi mais um assunto que estamos acompanhando, né? Essa pesquisa basicamente já está encerrada, tanto que pouca gente sabia. Eu acho que alguns, eu vou encerrar, senhor presidente, eu acho que alguns, né, talvez pescadores, armadores, até porque poderia haver algum incidente com as embarcações pesca com este navio de grande porte, né, em alto mar, aí então havia um contato. Mas as autoridades, a não ser o município, os demais ninguém sabia da pesquisa. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, desculpa o tempo, eu não ia usar os 15 minutos, mas eu quando começo a falar vai longe, e até a semana que vem. Certo, vereador Hildo, mas a pauta é boa, a gente pode usar o tempo e mais uns minutos, não tem porquê. Na verdade, a emoção de repúdio, eu poderia ter botado na ordem do dia hoje. Simplesmente não botei na ordem do dia hoje, porque nós temos 3 vereadores a trabalhar dessa casa em Brasília. Então deixei para segunda-feira, para que os outros 3 vereadores estejam presentes, né? E aprova junto, tá? Mas eu tenho pressa sobre esse decreto 2.868. Prova está que eu vou encaminhar para o nosso presidente da nação, o senhor Inácio Lula, e também estou encaminhando para a Federação dos Pescadores, não só a Federação dos Pescadores, como para a bancada gaúcha. É muito preocupante, tá? Eu, na verdade, sobre a pesquisa essa do navio de sondagem e a pesquisa sísmica marítima 3D, o cidadão lá na Z3 quis tirar no meu colo. O senhor estava lá. E eu disse que teria que ter reunião perante as comunidades de pescadores. Fui bem firme. E que teria que começar pela Quinta e Barra, que lá tem pescador industrial. Mas com certeza, como ela é em 1.000 metros d'água, são 380 quilômetros, uma coisa assim, pro lado da região, né, norte, lógico, ela poderá afetar grandes barcos industriais. Eu tenho mais medo da área de exclusão, que é o do Parque do Abradão. Essa sim, essa vai nos incomodar bastante. Mas pauta para nós discutir semana que vem, né? Eu quero aqui, tem uma cartilha do pescador, tenho 13 minutos para tentar começar o que eu parei ontem, né? Aqui está a cartilha, ó. Isso aqui teve a visita técnica do Ministério da Pesca, né? Assuntos de melhoria na coleta de dados da Tainha. E depois eu vou falar sobre o formulário da produção pesqueira. Eu ontem parei aqui no artigo 6, que falava sobre documentação atualizada comprovada sua atuação como profissional da pesca, né, contribuído para o que o governo fortalece as políticas públicas voltadas às comunidades pesqueiras. Aqui falando em documentações. Depois vem aqui, ó, o 7, como reportar as suas produções pesqueiras. Isso para nós é preocupante, porque o Ministério da Pesca está trazendo um dilema para os pescadores que não sabem nem como começar.
Mas que sim, como falei ontem, a colônia está à disposição para ajudar no que for preciso. Ó, para reportar a sua produção, você vai precisar ter seguintes documentos: ó, licença ambiental de pesca, envio de dados capturados das espécies mensalmente, um sistema do Pesca Brasil, que é uma porcaria que não funciona, tomara, né, começar a funcionar, monitoramento, substituição ao preenchimento em papel, brasão preenchimento do relatório exército de atividade pesqueira pelo REAP no sistema, né? Pesca Brasil do pescador profissional. Depois vem aqui, ó, essa cartilha. Para que serve o REAP? Ó, presta bem atenção, o pescador faz na coluna. O REAP é o relatório de atividade pesqueira que ao pescador preenche uma vez por ano. Nele você informa aos meses que pescou, quantos quilos pescou, como vendeu o seu peixe, quais as espécies foram capturadas. Quando os dados são preenchidos corretamente, a pesca fica mais valorizada, organizada e protegida para hoje e para o futuro. Agora vamos aqui no 8 aqui, ó. Preencher o REAP, descrever a sua produção, é muito importante porque ele mostra a sua atividade como pescador profissional, e por meio dessas informações que o governo sabe quem realmente vive da pesca, quando o pescador, em que período. O REAP correta ajuda a manter o seu registro e a sua licença, ativa o grande acesso e seguro defesa e outros benefícios, além de fortalecer a pesca artesanal na hora de criar regras políticas públicas. Quais canais disponíveis para dúvidas sobre a documentação, né? Para mais informações sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, o preenchimento de relatório, exercício de atividade pesqueira, o REAP, você pode entrar em contato com o MPA por WhatsApp, ligação pelo telefone 613-327-573. Para mais informações sobre o Cadastro Técnico Federal, né, CTF, envie as suas dúvidas para, né, aí é o lado do IBAMA, ibama.br. Manter sua documentação atualizada exerce cidadania. Porque é importante que o governo tenha acesso aos dados produções pesqueiras, ele quer ter acesso às produções, porque assim o MPA consegue cuidar melhor dos estoques, garantir que o peixe não falte no futuro. Quando sabemos quanto a cada modalidade de pesca, o MPA consegue organizar melhor as regras. Necessário definir, distribuir cotas de forma justa, fortalecendo a atividade de quem vive da pesca. Esses dados também evidência força das comunidades pesqueiras e dão visibilidade aos seus trabalhadoras. Assim o MPA cuida melhor dos estoques, ajuda a garantir que o peixe não falte no futuro. Tudo isso faz com que o trabalho dos pescadores seja mais valorizado e seguro hoje e amanhã. Divisão de cotas leva em conta a histórico de captura de cada modalidade. Em geral, o que pesca mais ao longo do tempo precisa de uma cota maior para não ser tão impactado quando a regra entra em vigor. Por isso, o registro corretamente as capturas tão importante. Esses dados mostram na prática quanto cada modalidade pesca ajuda o governo a dividir as cotas de forma mais justa, alinhado com a realidade do quem precisa para pescar. Porque é importante informar o valor do pescado para o Ministério da Pesca e Agricultura.
né? O MPA quer valorizar o seu trabalho dessa forma, saber o preço do pescado, mostrar o valor do seu esforço. Trabalhar com esses dados, o governo consegue demonstrar a importância econômica da pesca artesanal. Essa informação ajuda a criar política pública justa, as informações corretas, ajuda a comprovar a renda, atividade desempenhada, apoiando política como seguro, defesa e outras ações da proteção social. É importante informar o valor do seu pescado, não obrigatório, é uma informação opcional, não é imposto novo, não gera cobrança, é uma informações para proteger, valorizar, dar voz aos pescadores e pescador artesanal. Conheça a nova cartilha do pescador. O MPA está modernizando a forma de coletar informações da pesca. Agora, o pescador e pescadora da Lagoa dos Patos precisa declarar suas produções uma vez por mês, usando uma planilha eletrônica. Todos os meses vai ter que informar o que se pescou. Se não pescou, também vai informar também. Informações importantes que o repórter de pesca. O repórter de pesca é a informação que você envia ao governo sobre quantas pescou em um período, e isso ajuda a organizar a pesca. Essa é a cartilha. Quem deverá reportar todos os pescados? Os pescadores que possuem licença para atuar na Lagoa dos Patos do Rio Grande do Sul. De mesma sem pescar, é preciso reportar, mesmo que não pesque. Ele pescador, ele vai ter, não pesquei o mês. Sim, todos os pescadores precisam fazer o reporte todos mesmo que não tenha pescado. Se não o mês não houve pescar, é só entrar no sistema, declarar zero captura, assim você evita problema com a sua documentação, mantém os seus direitos garantidos. Reporte mensal, agora o reporte de captura mensal, isso é importante para acompanhar as cotas, manter seu registro sempre atualizado, melhorar a gestão da pesca. O que eu faço se eu estiver alguma dificuldade com a planilha eletrônica? Caso você tenha alguma dificuldade, entre em contato com o MPA através dos seguintes contatos: telefone e WhatsApp. Passo a passo para preencher seus formulário eletrônico. Para usar a planilha eletrônica, acesse o aplicativo Pesca Brasil, monitoramento, disponível no Google Play Store Android, por meio da sua conta Gov. Se você não tiver acesso à conta Gov, não tenha problema, você também pode entrar sem ela. Para isso, siga a instrução. Desculpa, fiquei mais ruim da garganta. Vou ter que parar por aqui porque segunda-feira a gente continue. Não tendo mais nada para colocar agora aqui, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão plenária, segunda-feira, dia 23 de março, às 20h30, segunda-feira que vem. A sessão plenária encerrada pela noite de hoje.